Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero voltar a falar sobre um dos livros mais recentes do filósofo teuto-coreano, né, que se chama A Expulsão do Outro. E hoje eu quero falar especificamente sobre o capítulo Alienação, né? Ele vai, vamos dizer assim, rever ou revisitar, reconstruir, ressignificar o conceito de alienação, que é um conceito da filosofia marxista, né? Eu não vou já contar essa história. No momento, então, eu quero apenas lembrar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive desde os 22 anos de idade na Alemanha. Ele é fundamentalmente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. A Expulsão do Outro, livro de onde eu extraí o capítulo que vou analisar hoje, pelo menos alguns aspectos desse capítulo, é um livro publicado em 2016 na Alemanha e traduzido no ano de 2022 aqui no Brasil, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre o ser estrangeiro, né? O ser estrangeiro, para o Byung, né, tem diversos significados. É claro que ele está falando da intolerância, da falta de acolhimento das pessoas para com os estrangeiros no mundo contemporâneo, mas ele também está falando do estado de sentir-se estrangeiro, quer dizer, de sentir-se estranho em relação a si mesmo, né? E ele vai mencionar nesse capítulo o romance de Albert Camus, né, cujo título é O Estrangeiro, que ele diz assim: esse romance descreve o ser estrangeiro como um sentimento de ser e de existência fundamental. O ser humano é um estrangeiro diante do mundo, um estrangeiro entre seres humanos e também um estrangeiro em relação a si mesmo. E parece que é um pouco nesse espírito que ele vai então falar sobre o sentimento de ser ou de sentir-se estrangeiro. E parece que ele vai enfatizar sobretudo o sentimento de ser estrangeiro em relação a si mesmo. É como se o sentimento de sentir-se estrangeiro em relação ao mundo e às demais pessoas estivesse sendo extinto na atualidade em função do próprio contexto em que nós vivemos e que restasse o sentimento de ser estrangeiro em relação a si mesmo. E a gente vai daqui a pouco explorar um pouco mais essa ideia. Ele fala um pouco também sobre a comunicação no mundo contemporâneo, né? Esse mundo que expulsa o outro, esse mundo que se nega, né? Em que as pessoas se negam a lidar com o diferente e, enfim, inclusive com o estrangeiro, né? Então ele diz assim, ó, o silêncio é linguagem, a barulheira da comunicação, em contrapartida, não é, né? Isso é bem interessante, né? Porque ele está dizendo que existe hoje tanto ruído, tanto barulho, tanta comunicação. Esse excesso de comunicação atrapalha a comunicação, né? E esse excesso de comunicação é um excesso da igualdade, e então falta estrangeiridade, né? Quer dizer, falta o contraponto, falta o diferente, falta saber lidar com aquilo que é diferente, por isso tem muito ruído. Por outro lado, ele está dizendo uma coisa muito interessante, que o silêncio é linguagem. A gente poderia falar tanta coisa sobre isso. Quando você está, por exemplo, fazendo uma análise do discurso, uma série de aspectos acerca dos quais esse discurso silencia, isso tem um significado, né? Quer dizer, esse silêncio é linguagem, esse silêncio comunica, esse silêncio tem sentido, esse silêncio fala alguma coisa. Por que um determinado autor, ao assumir a fala, né, um grupo de pessoas, ou o discurso, quando se apropria de um determinado sujeito, por que ele silencia sobre determinados aspectos, né? E é preciso então interpretar esse silêncio. Ou, se vocês quiserem ainda, em psicanálise, quando a pessoa está deitada no divã e falando, né, ela está se constituindo como sujeito mediante a fala, mediante a linguagem, né? E há momentos em que esse sujeito silencia, ou há momentos em que o analista silencia. E esse silêncio também é
linguagem, quer dizer, ele também comunica algo, né? Quer dizer, um sujeito que entra numa sala para fazer terapia, né, para fazer análise, e ele entende que ele precisa falar, né, porque ele se constitui enquanto sujeito, à medida que ele fala, ele se constitui na linguagem, ele se constitui por meio da linguagem. Essa linguagem, ela é composta de falas e é composta de silêncios, e há momentos em que o sujeito está falando, está se pronunciando, está se colocando, ele mesmo interpretando os eventos da sua vida, e há momentos que ele silencia sobre isso, né? E aí esse silêncio também é significativo. Por que se calar diante de determinadas situações? Por que faltam as palavras naquele momento, né? O que é esse indizível, né? O que é esse excesso de realidade que não permite que esse sujeito diga alguma coisa? A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao terapeuta, que o sujeito vai falando, o paciente fala, e quando ele para de falar, ele é interpelado pelo analista, né? Interpelado no sentido de há uma pergunta, uma questão levantada para que ele continue falando, ou há uma interpretação, uma pontuação, né? Quer dizer, ele destaca determinados aspectos do discurso desse paciente, mas há momentos em que a intervenção do analista é simplesmente ficar em silêncio, né? Então eu mesmo posso narrar uma história assim eu considero bastante interessante, pelo menos interessante para mim, né? Em que eu estava narrando algo acerca da minha vida pessoal e a terapeuta perguntou: e aí, como é que foi isso? Eu falei: foi tudo bem, tranquilo, sem problemas. E aí ela silenciou. Quando ela silenciou e eu também silenciei, eu comecei a pensar que talvez aquela situação não tivesse sido tão tranquila quanto eu de imediato havia respondido, e na verdade eu percebi que ela tinha sido bastante dolorosa para mim, né? Esse silêncio da terapeuta nesse momento foi uma forma de interpelação, né? Eu imaginei que ela estivesse perguntando: e aí, mas foi mesmo tranquilo? Você tem certeza que foi tranquilo? E quando eu parei para me interrogar, eu percebi que aquela situação não tinha sido tranquila. Uma outra citação ainda, falando sobre a questão da comunicação, né, o Byung diz assim: o espaço transparente da hipercomunicação, né, é um espaço sem mistério, sem estrangeiridade e sem enigma, né? Então, ele está dizendo que a comunicação do mundo contemporâneo é uma comunicação intermediada pelas redes sociais, pelos meios digitais, inclusive, né, sobretudo, e ele está dizendo que essa é uma comunicação transparente, quer dizer, todo mundo está se sentindo obrigado a dizer tudo, a expor tudo sobre a sua vida pessoal. É isso que ele chama de transparência, né? Não significa que as pessoas estão sendo honestas nas redes sociais, mas significa que elas estão performando uma transparência que talvez elas não possam, não queiram, nem devam expressar. E essa transparência está ligada ao mundo que ele chama de hipercomunicação. Hipercomunicação tem também um sentido ambíguo aqui, né? O hiper tem a ver com o hipertexto, tem a ver com o mundo digital, né? Então, hipercomunicação, a comunicação do mundo digital, né? Mas ao mesmo tempo, a palavra hiper, né, a gente sabe, né, o prefixo hiper significa algo que está sendo exagerado, enfatizado em demasia. Então, ao mesmo tempo, com a mesma palavra, ele está se referindo à comunicação no mundo digital e ao mesmo tempo ao excesso de comunicação, né? Quer dizer, as pessoas estão o tempo todo nas redes sociais, as pessoas estão o tempo todo acessando os seus dispositivos móveis, né? E ao mesmo tempo isso faz com que o mundo não tenha novidade, porque há uma obrigação, uma exigência de transparência, e o mundo então vai perdendo o seu mistério, o mundo perde a estrangeiridade, o mundo perde os seus enigmas, né? Quando você não diz tudo, as coisas ficam insinuadas, elas precisam ser imaginadas, elas precisam ser interpretadas, elas precisam ser abstraídas. Quando você diz tudo, ou pelo menos parece dizer tudo, não há espaço para a imaginação.
né? É isso que ele chama de hipercomunicação, é isso que ele chama de um espaço onde não há estrangeiridade, né? Não tem diferença. Se você olhar o modo como as pessoas se comunicam nas redes sociais, é tudo parecido. Alguém faz algo e os demais imitam aquilo que está sendo feito, né? Se você pegar, por exemplo, os posts de Instagram, há um padrão e todo mundo segue esse padrão porque se tem a ideia de que esse padrão permite uma exposição que é ambicionada por todo mundo. Bom, por fim, então, ele chega ao conceito de alienação, né? Então ele diz assim, ó, vivemos hoje em uma era pós-marxista, né? Então, suponho ele que ele está fazendo uma alusão ao conceito de alienação, que é um conceito marxista, mas o marxismo está atrelado fundamentalmente ao comunismo, ao socialismo, que de alguma forma fracassaram no mundo contemporâneo, ou foram, não sei se fracassaram seria a melhor forma de dizer, mas pelo menos foram suplantados pelo capitalismo, no sentido de que o capitalismo se projeta no tempo e no espaço muito mais do que o socialismo e o comunismo, né? Então, algumas pessoas chamam a era de era pós-marxista, né? Não sei se é uma designação justa, né? E nem se a gente deva dizer que o marxismo fracassou. Pelo contrário, né? Eu acho que na atualidade a gente vê indícios do marxismo se recuperando enquanto teoria filosófica, enquanto ideologia, seja lá o que for, né? De qualquer forma, há uma supremacia, talvez, uma vantagem do capitalismo, né? Talvez essa seja a forma mais adequada de colocar as coisas, né? E ele diz ainda na sequência, no regime neoliberal, a exploração não ocorre mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade, como autorrealização e auto-otimização, né? Então o conceito de alienação do Marx é um conceito que aponta para um sujeito, vamos dizer assim, que é enganado, para um sujeito que é alienado em relação ao modo como as coisas acontecem, né? Ele não tem consciência. Então, basicamente, né, o conceito de alienação, para simplificar um pouco a conversa, é uma forma é o produto da ideologia. A ideologia diz que o capitalismo é bom para todo mundo e todos acreditam, né? E na verdade o capitalismo é bom para os capitalistas, os grandes capitalistas, os ricos, né? Ou seja, o capitalismo não pode ser bom para todo mundo de um ponto de vista matemático. Ele pode ser bom para uma quantidade de pessoas, mas não para a totalidade. Mas ele é uma ideologia convincente na medida que ele consegue dizer para todo mundo que isso é bom e convence as pessoas de que isso é bom para todo mundo, né? Então, valores que são convenientes, por exemplo, a grandes empresários, a pessoas portadoras de grandes fortunas, são projetados na sociedade como valores para todas as pessoas, para os trabalhadores, trabalhadoras, né? Para aquelas pessoas que não têm fortuna nenhuma, estão lutando para manter a sua sobrevivência básica, né? Então, isso seria o fruto da ideologia capitalista, convencer essas pessoas que não estão se dando bem no capitalismo de que isso é bom para todo mundo, não só para os ricos. Isso produz, o efeito da ideologia sobre o sujeito produz alienação, né? Quer dizer, ele ignora, ele desconhece aquilo que de fato acontece no mundo, né? E desenvolve uma crença distorcida, né? Então o que o Byung está dizendo é que a exploração hoje não ocorre mais como alienação, como enganação, né? Mas como liberdade, quer dizer, todo mundo é livre para trabalhar, todo mundo é livre para fazer o que quiser, todo mundo é livre para entregar os seus dados nas redes sociais, e todo mundo é livre não para ser explorado mais, mas para explorar a si mesmo. Essa é a lógica do mundo contemporâneo, né? Por isso ele vai falar sobre a eficácia do discurso dos coaches, né? Dos treinadores, né? Essas pessoas que ensinam os sujeitos a treinarem a si mesmas
a si mesmos, né, para que possam extrair de si o máximo, né? E aí ele está então ressignificando o conceito de alienação, né? O que significaria alienação num mundo supostamente pós-marxista? E ele diz ainda, na sequência, a dominação neoliberal se esconde por trás da liberdade ilusória, né? Temos a ilusão de que somos livres e não somos, certo? A dominação se consuma no momento em que ela coincide com a liberdade. Isso é interessante, né? Dominação e liberdade coincidem, né? Então, se na era, vamos dizer assim, anterior, nos períodos anteriores, a dominação se dava com a privação da liberdade, hoje a dominação se dá com a plenitude da liberdade, né? Quer dizer, o sujeito tem a ilusão de que é livre e ele então é exatamente dominado na mesma proporção em que se sente livre. Ou ainda, se vocês quiserem, ele diz assim, hoje surge uma nova forma de alienação. Não se trata mais da alienação do mundo ou do trabalho, né? Mas sim uma autoalienação destrutiva, a saber, a alienação de si mesmo, né? Agora ele está falando de estrangeiridade, e a estrangeiridade tem a ver com o sentimento de estranhamento de si mesmo, né? Quer dizer, o sujeito vê a si mesmo como alguém que vai ser explorado, alguém que não está integrado a si, né? É como se você tivesse partido e uma parte de você explora a si mesmo. Essa autoalienação ocorre justamente nos trilhos da auto-otimização e da auto-realização, né? Então, você otimiza a si mesmo para explorar a si mesmo, para produzir no sistema capitalista, para gerar renda para os capitalistas e não para si, né? Mas você tem a ilusão de que você é livre para fazer isso, né? Eu acho que é essa a ideia da alienação, tal como ele coloca aí. E por fim, no momento em que o sujeito do desempenho percebe a si mesmo, por exemplo, seu próprio corpo, como objeto funcional a ser otimizado, ele se aliena sucessivamente dele. Então, como é que se dá a alienação? Quando o sujeito vê o seu próprio corpo como objeto de otimização, como objeto de exploração, como objeto de extração do máximo de produtividade, né? E aí então ele não tem mais necessidade de ser explorado por algo que esteja externamente, né? Por alguma coisa externa a ele. Ele mesmo explora a si mesmo. É por isso que ele usa em outros lugares o conceito de psicopolítica, né? Psicopolítica neoliberal. Então ele vai dizer, a eficácia do neoliberalismo está no fato de que não há necessidade de que agentes externos explorem o sujeito, mas o próprio sujeito explora a si mesmo porque ele está, primeiro, convencido de que ele é livre, segundo, de que basta ele produzir o máximo, se empenhar o máximo, né, fazer o máximo, treinar o máximo, fazer tudo, dar o melhor de si, que ele vai então se realizar do ponto de vista material, do ponto de vista afetivo, e vai se realizar enquanto sujeito, o que parece não ser verdade, tá bom? É isso aí, esse aí foi mais um capítulo desse livro incrível de Byung-Chul Han, Expulsão do Outro. Espero que eu tenha ajudado a elucidar um pouco esses conceitos e a gente se encontra aí em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!